No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um dos conteúdos mais importantes da química orgânica, que é o conceito de nucleófilo e eletrófilo. E também a gente vai adentrar um pouquinho ali nas reações de substituição, certo? Eu sei que esse é um conteúdo extremamente complicado para algumas pessoas, né, que estudam a química orgânica além daquilo que se vê no ensino médio, né? Especialmente as pessoas que estão na graduação, seja ele de química ou qualquer outro curso. Mas é um conteúdo extremamente importante porque através disso aqui a gente vai poder entender como que as substâncias orgânicas reagem, né? A gente sabe que as reações orgânicas elas são mais lentas em relação às reações inorgânicas e tem uma série de explicações para isso. Mas para a gente chegar nessa explicação a gente precisa primeiro compreender esses primeiros conceitos aqui. Eles são extremamente importantes, certo? Então, se você quer aprender um pouco mais sobre esses conceitos que eu vou passar aqui, fica comigo até o final desse vídeo que você vai sair daqui craque em reações orgânicas. Ou melhor, craque nessa primeira parte aqui. Mas ela é o início para todas as reações orgânicas, tá? Sem isso aqui você não vai aprender reação orgânica, já digo logo. Então, preste atenção nesse vídeo até o final e vamos lá. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar o canal a crescer, porque isso fortalece muito o nosso trabalho aqui. Beleza? Vamos lá. Olha só, eu coloquei aqui essa reação química que temos aqui o metano e o gás cloro. Para a gente compreender o conceito de nucleófilo e eletrófilo, a gente precisa entender o que vai acontecer nessa reação química aqui. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte. Vocês agora vão parar esse vídeo, tá? E vão perguntar para vocês mesmos aí, vão analisar e vão ver qual a diferença dessa primeira estrutura aqui para essa segunda estrutura que foi formada aqui. Pararam? Olharam? Bom, facilmente vocês observaram que a diferença está nos átomos, né? Aqui no metano, inicialmente nós tínhamos um hidrogênio aqui, e desse outro lado agora nós temos um cloro. Então, basicamente, o que aconteceu aqui foi o quê? Uma substituição. Exatamente, uma substituição. Essa reação química aqui, ela é uma reação do tipo substituição. Não vou escrever tudo aqui, mas é isso. Ela é uma reação de substituição. E o conceito de reação de substituição é muito simples. Basicamente, eu troco um átomo pelo outro, né? Então, grava isso. Mas como que vai ocorrer essa substituição? Olha só. O cloro ele vai atacar aqui essa molécula de metano, forçando então a quebra da ligação entre carbono e hidrogênio, fazendo com que o hidrogênio saia dessa molécula. Então, com a quebra dessa ligação, eu consigo fazer a substituição, né? Ou seja, eu coloquei o átomo de cloro aqui no lugar do hidrogênio, e além disso, o que acontece é o seguinte, esse hidrogênio não vai ficar sozinho, ele vai se ligar ao outro cloro da molécula, formando então o ácido clorídrico, né? Onde a gente tem aqui uma diferença de cargas positiva e negativa, formando um dipolo elétrico, né? Porque há uma diferença de eletronegatividade muito grande aqui, né? Com o cloro puxando a densidade eletrônica, né? Toda a carga de elétrons para si. E aqui nós temos a formação dessa estrutura que nós chamamos de aleto, né? O tipo de substituição que aconteceu aqui foi o que a gente chama de halogenação. Halogenação, né? Nós formamos um aleto orgânico, né? Ou seja, porque nós temos aqui um halogênio, e o tipo de substituição que nós temos é a halogenação. Por quê? Porque eu troquei um átomo de hidrogênio por um halogênio, certo? E aí você me pergunta, tá, mas o que isso tem a ver com o nucleófilo? Bom, o nucleófilo, ele é basicamente isso aqui. De acordo com esse conceito que eu coloquei aqui, ele é um reagente rico em elétrons que deverá doar seus pares de elétrons para um eletrófilo. Aí você me pergunta, tá, mas que diabo é um eletrófilo? Bom, o conceito de nucleófilo, de acordo com a literatura, é basicamente uma substância que é rica em elétrons.
Se tem uma coisa que o cloro é rico em elétrons. Afinal, ele é um dos elementos mais eletronegativos. Lembra lá aquela faixa de eletronegatividade que a gente aprende no primeiro ano? Que vai o flúor, que é maior que o oxigênio, que é maior que o nitrogênio, certo? Depois do nitrogênio, vem o cloreto. Como é que a gente não tem nessa reação? Não tem flúor, não tem oxigênio, não tem nitrogênio. O cloro, obviamente, é o mais eletronegativo participando aqui dessa reação. Então, obviamente, ele vai ser o nucleófilo. Então, uma dica é: aquele que for mais eletronegativo, que tiver maior quantidade de elétrons, objetivamente, o que é mais eletronegativo, obviamente, vai ter uma maior concentração de cargas, né? Mesmo que aqui, ó, nós tenhamos uma molécula apolar, né? Porque os polos aqui, ó, eles se cancelam, já que os dois cloros possuem carga negativa, né? Por isso que a gente diz aqui que essa molécula aqui, ela é apolar. Por quê? Porque os vetores se cancelam. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas lá da química geral você vê, né? Quando nós temos moléculas em que todos os átomos aqui são iguais, ela é apolar porque o momento de dipolo se cancela. A mesma coisa é o metano, é uma molécula apolar porque todos os substituintes aqui, né, todos os ligantes são iguais, né? A gente tem 4 átomos de hidrogênio ligados ao carbono. Então, e além disso, a diferença de eletronegatividade do carbono para o hidrogênio ela é muito pequena, assim como é aqui, ó, no cloro. Então nós temos duas moléculas apolares reagindo. E olha só que interessante, uma outra coisa. Se as duas moléculas são apolares, logo elas se misturam, né? É uma curiosidade aqui. Mas, então é isso, cara. Nucleófilo, ele tem uma grande concentração de cargas e por isso ele tem mais probabilidade de atacar a outra substância. Só que para isso, eu preciso que a outra seja o quê? Eletrófilo, ou seja, deficiente em elétrons. Ora, se o carbono e o hidrogênio eles têm uma diferença de eletronegatividade quase nula, se eu quebrar essa ligação aqui, eu vou ficar faltando o quê? Um elétron, né? Concorda comigo? Quando esse hidrogênio sai, né? Imagina que não tem esse hidrogênio aqui. Quando esse hidrogênio sai, aqui vai ficar com um orbital vazio, ou seja, eu vou ficar com menos concentração de elétrons. Se eu tenho menos concentração de elétrons, então isso aqui é o quê? É eletrófilo. Então, para simplificar, nucleófilo, maior concentração de elétrons, e eletrófilo, menor concentração de elétrons. Ou seja, o eletrófilo é aquele que vai receber os pares de elétrons, porque falta elétrons para ele. Já o nucleófilo é aquele que vai doar esses pares aqui, porque ele tem um excesso de cargas, né? E aí, com isso, a gente determina o conceito de nucleófilo e eletrófilo, certo? Agora, a gente tem um outro conceito que também é muito importante, né? Quando essas ligações são rompidas, a gente pode ter dois tipos de quebras ou cisão, né? Que são a cisão homolítica e heterolítica. Na cisão homolítica, nós temos que a quebra da ligação vai provocar um fragmento de elétrons, ou seja, cada átomo participante daquela ligação vai ficar com uma parcela dos elétrons, ou seja, vamos supor que nós tenhamos aqui A que reage com B. Inicialmente, o que iria acontecer? Nós iríamos formar a partícula AB, né? Mas para que se forme AB, a gente tem que ter A mais e B menos, não é? Mas vamos supor que a gente tenha uma outra situação. Nós temos aqui esse composto hipotético aqui, certo? Em que, na quebra da ligação entre eles, esse A fique com uma parte dos elétrons e esse B fique com uma outra parte dos elétrons, certo? Aqui ocorre a cisão homolítica. Por quê? Porque eu consegui que esses dois átomos aqui ficassem com uma parte dos elétrons, ou seja, a quebra da ligação, ela não gerou uma quebra total, certo? Porque parte do elétron ficou com um e parte do elétron ficou com outro. Vamos olhar um exemplo mais de boa aqui para a gente observar. Olha só.
um exemplo aqui mais concreto. Aqui nós temos o metano, né? Então olha aqui, ó. A ligação, ela pode ser cortada bem aqui, ó. Repara que aqui nós rompemos no meio, né? No meio dos dois elétrons. Então o que vai acontecer? Esse metano vai ficar com uma parte dos elétrons e o hidrogênio vai ficar com uma outra parte. E aí a gente diz que isso aqui se forma o quê? Um radical livre. E o radical livre, ele essencialmente é instável. Uma aplicação disso é, por exemplo, as células carcinogênicas, né? Ou seja, as células cancerígenas. As células cancerígenas, elas são radicais livres, elas são obtidas a partir de radicais livres. Então, quando você vê, nós precisamos eliminar os radicais livres do organismo, do paciente e tal, basicamente está se dizendo que está querendo remover basicamente isso aqui, ó. Não necessariamente essa molécula aqui, mas são outros tipos de radicais livres, um pouco mais complexos, mas o conceito é isso. O que é um radical livre? Um radical livre, ele não possui todas as cargas elétricas aqui, né? Você pode ver aqui, nós temos um átomo, uma molécula de carbono, né, que gerou isso aqui, ó. Né? Ele tem uma parcela das cargas presente aqui, certo? E isso é um radical livre, né? E eles não são estáveis, eles são bem instáveis, eles são resultado de uma, nesse caso aqui, de uma quebra parcial na ligação. Isso aqui não é algo bom do ponto de vista reacional, né? Porque nós vamos gerar um composto intermediário, né? Um composto que é bem instável. A gente não quer que se gere compostos instáveis, porque na química o que a gente busca é o que? A estabilidade. Quanto mais estável for a minha molécula, melhor, porque do ponto de vista reacional eu consigo ter reações mais fáceis, reações às vezes mais rápidas também, né? Então nós conseguimos ter reações muito melhores e isso impacta também no gasto, né? Ou seja, no custo para se obter aquele composto, né? Quanto mais estável for o meu composto, mais rápido pode ser a minha reação e menos gasto eu vou ter, certo? Então, se eu tenho um composto mais instável, né, depende da situação, depende da cinética, depende da velocidade, eu consigo obter alguns compostos de forma mais rápida que outros, né? Mas tudo isso vai depender da cinética e de outros fatores que eu vou falar num próximo vídeo, né? Mas eu vou já até dar um spoiler aqui para vocês. Gravem esses dois nomes bem aqui, SN1 e SN2. Eu já falei isso anteriormente, mas isso aqui é uma das partes mais importantes desse conteúdo, certo? Então, ficou entendido o que é uma cisão homolítica? Basicamente é isso aqui que eu mostrei para vocês, certo? Então a gente tem que alcançar a estabilidade, a gente consegue ter reações mais rápidas e um gasto de reagentes, um gasto operacional mais baixo se eu conseguir fazer com que os meus compostos sejam formados em apenas uma única etapa. Ou seja, aqui nós não temos, né, nós temos um tipo de cisão que é homolítica, então aqui a gente vai ter que ter outras etapas, mas se a gente voltar aqui, aqui nós temos só uma única etapa. O cloro vem, ataca, quebra a ligação, forma o ácido clorídrico e esse haleto aqui, e pronto, não precisamos mais de nenhuma outra etapa nessa reação. E aqui nós temos uma reação bem estável, né? Nós temos uma reação que aparentemente é uma reação rápida, né? Claro que a gente pode ver isso pelos aspectos cinéticos e também experimentais. Agora, a gente tem esse outro tipo de quebra aqui. Aqui é um pouco diferente, essa segunda. Olha só, nós temos uma diferença de carga aqui, ó. O cloro, por ser muito mais eletronegativo que o hidrogênio, quando nós cortamos essa ligação, a quebra dela impede que o hidrogênio fique com um fragmento. Por quê? Porque como o cloro ele é mais eletronegativo, ele vai puxar toda a densidade para ele, formando então isso aqui, ó. O hidrogênio vai ficar sem nenhum elétron
E o cloro vai ficar com todos os elétrons para ele. Deixa eu colocar aqui para ficar mais bonitinho. Olha só. Tá vendo? Então, dessa ligação aqui, o cloro pegou todos os elétrons para ele. Entendeu? E aqui a gente conseguiu, então, nesse caso, um tipo de cisão que a gente chama de heterolítica. Heterolítica, né? Hétero por quê? Porque aqui somente o cloro pegou todos os elétrons para ele, certo? Então, aqui nós temos uma cisão heterolítica, que é o que? Quando a quebra da ligação permite que todos os elétrons fiquem somente para um único átomo, né? E isso aqui é importante, tá? Porém, a gente só vai ver a aplicação dessas quebras, tá? No próximo vídeo, né? Esse vídeo aqui já está ficando muito longo e o que eu queria trazer para vocês aqui era essa introdução, para vocês entenderem o que é um nucleófilo, um eletrófilo e os tipos de quebra de ligação, que é cisão homolítica e heterolítica, tá? Mas para a gente poder entender um pouco melhor sobre o que acontece nessas reações, né, basicamente só precisa entender o seguinte: aqui nós vamos ter uma substituição. Como eu falei, essa substituição aqui ela é um tipo de substituição de halogenação, porque nós substituímos um cloro na molécula de metano. E aí nós formamos um haleto orgânico, né, como eu mostrei para vocês. Esse é o resumo da aula de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. Um abraço e até a próxima.